Vamos à nossa aula de hoje sobre inscrição e circunscrição de sólidos. Vamos ver as propriedades, ver um pouco sobre quais sólidos podem ser inscritos e circunscritos em circunferências, e principalmente assim, um foco maior na parte visual. Vou apresentar vários conteúdos, mas que vocês entendam mais a ideia de como se obter aquela expressão, de como usar aquele conteúdo. E de como, sem a necessidade de se apegar a fórmulas, com a visão de como é a figura inscrita, como é a figura circunscrita, conseguimos obter aquelas expressões, conseguimos resolver exercícios. Primeiro, vamos começar vendo o que é inscrição e o que é circunscrição. A ideia inscrito é o que está dentro, circunscrito é o que está fora. Até já comentei um pouco disso em alguma aula anterior. Então, nosso foco da nossa aula é identificar determinados sólidos que podem ser inscritos e circunscritos e obter algumas propriedades deles. Começando do que significa estar inscrito. Estar inscrito, como essa ideia de a ideia de que estar dentro. Então, inscrito é que estar dentro. Temos aqui a definição de que um poliedro está inscrito em uma esfera se todos os seus vértices pertencem à esfera. Temos aqui no primeiro desenho, um octaedro. Os vértices dele estão todos na esfera. Temos aqui o vértice da frente, o vértice do fundo e este vértice aqui de baixo. Então, o octaedro está por dentro, ele está inscrito. Agora, temos a outra definição de que um poliedro está circunscrito a uma esfera se todas as faces do poliedro são tangentes à esfera. Temos aqui a face tangente. Então, este ponto, ele é tangente à esfera. Não é esse vértice aqui não está na esfera. É este aqui que está tangente. E aqui também tem um vértice tangente. Cada face tem um ponto da esfera que é tangente. Um ponto da face que é tangente à esfera. Então, observe, o octaedro, nessa figura da direita, está circunscrito. Por quê? Ele está por fora. Então, inscrito está por dentro, circunscrito está por fora. Também usamos esses nomes, né? Inscritível, quando o poliedro ele pode ser inscrito numa esfera, às vezes a gente costuma dizer que ele é inscritível. Quando o poliedro pode ser circunscrito à esfera, dizemos que ele é circunscritível. Falando ainda um pouco sobre isso, também a gente diz que o poliedro está inscrito em uma esfera e diz também que a esfera está circunscrita no poliedro. Temos aqui o nosso primeiro caso. O octaedro, ele está inscrito, porque ele está por dentro, na circunferência. Agora, já a circunferência está por fora. Então, a circunferência, ela está circunscrita ao octaedro, por estar por fora. E a mesma coisa na segunda figura. Quando o poliedro está circunscrito à esfera, a gente diz que a esfera está inscrita no poliedro. Observe o nosso desenho, o mesmo desenho da página anterior, que o octaedro está circunscrito à circunferência, porque ele está por fora. Se o octaedro está por fora, a circunferência está por dentro. Então, o que está por dentro, que é a circunferência, a gente diz que a circunferência está inscrita no octaedro. Sim, então, inscrito é aquele que está por dentro, circunscrito é aquele que está por fora. Esses nomes ajudam muito, principalmente naqueles exercícios que não têm a figura. A gente lê o enunciado e monta a figura. Então, diferir bem o que é inscrito do que é circunscrito. Nem todos os poliedros são inscritíveis ou circunscritíveis. O que quer dizer que
se eu tenho uma esfera e um poliedro, nem sempre é possível encaixar ele diretamente na esfera. Por mais que eu reduza o raio da esfera, nem sempre existe uma esfera que contém aquele poliedro. Claro, um poliedro de mais vértices, mas quando ele tem 4 vértices, sempre é possível inscrever e circunscrever. Quando um poliedro que tem 4 vértices é o tetraedro. Então, todo tetraedro é inscritível e circunscritível, a circunferência. Essas propriedades que temos nesse slide podem ser demonstradas, inclusive a demonstração delas tem no livro do CEDERJ. Mas vamos focar mais na parte de conhecer um pouco sobre alguns resultados sobre quais poliedros podem ser inscrito ou circunscrito na circunferência. Só alguns dos resultados. O primeiro deles diz que todo paralelepípedo retangular é inscritível. Então, quando temos um bloco retangular, ele é inscritível. E todo paralelepípedo inscritível é retangular. Então, se eu tenho um paralelepípedo, ou seja, aquele que tem 8 vértices nesse, um bloco, digamos, inclinado. Se ele é inscritível, ele é retangular, ou seja, não tem aquela inclinação, ele é, as faces são retângulos. Então, se ele é inscritível, a face é um retângulo. E as faces de um paralelepípedo circunscritível têm a mesma área. Também é possível provar essa propriedade. Por 4 pontos não complanares passa uma única esfera. Então, por essa afirmação implica na de baixo, que o tetraedro tem 4 vértices. Se temos 4 vértices, esses 4 vértices, que são pontos, determinam uma única esfera. A última propriedade diz que todo octaedro regular é inscritível à circunferência. Então, são alguns dos resultados que tem no livro do CEDERJ que fala quais tipos que podem ser inscritíveis, ou melhor, que são inscritíveis e que são circunscritíveis. Vejamos o primeiro caso, que é uma esfera circunscrita a um paralelepípedo retângulo. Então, a esfera está por fora. Se eu tenho aqui o paralelepípedo retângulo, como a gente viu na propriedade anterior, ele é inscritível. E se temos aqui as medidas, um retângulo de medidas A, B e C, ou seja, este lado, por exemplo, pode medir A, este segundo lado, medir B, e este lado aqui, a profundidade, este outro aresta, medir C. Então, qual a medida da diagonal? Vamos desenhar aqui uma diagonal. A diagonal, ela parte de vértices opostos. Nós sabemos que a diagonal do paralelepípedo retangular, todas elas são congruentes, então se eu escolher qualquer outros vértices, por exemplo, este diagonal, ela vai ter a mesma medida da diagonal que eu marquei. E, neste caso, a gente sabe que, usando o teorema de Pitágoras, a gente obtém que a diagonal, como a gente viu em aulas anteriores, que essa diagonal aqui de azul, a medida dela, se esse lado mediar, este B e este C, a medida dessa diagonal é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, esta é a diagonal. E observe que esta diagonal, ela é o diâmetro. Então, como é o diâmetro, então o raio da esfera vai ser essa medida dividida por 2. O raio é a metade do diâmetro. Isso. Temos aqui alguma ideia de como vir que essa medida da diagonal. Primeiro a gente faz aqui no quadrado, não é isso? Ou melhor, quadrado não, retângulo. Usamos o teorema de Pitágoras. No nosso caso aqui, a gente chamou esse lado de B, e este lado da profundidade de C. A gente vai achar que essa diagonal é raiz de B ao quadrado mais C ao quadrado. E então, usa este resultado com o triângulo retângulo
compondo aqui com a diagonal. Temos, então, a expressão de calcular a diagonal, ou melhor, o raio da esfera circunscrita ao paralelepípedo retângulo. Vejamos agora quando é um cubo, o caso particular do paralelepípedo retângulo, que é quando as arestas têm mesma medida. Quando as arestas têm mesma medida, a gente usa a expressão para a mesma aresta, né? Como A, B e C são iguais, então vamos chegar nesta expressão, que o raio é A raiz de 3 sobre 2, ou seja, é este caso, quando aqui mede A, aqui o B também é igual a A e o C também igual a A. Temos, então, que o diâmetro é A raiz de 3, ou se eu quiser isolar o raio em função do diâmetro, chegamos nesta expressão. Então, é o caso anterior, no caso em que os lados do paralelepípedo retângulo todos têm a mesma medida. Vejamos agora a esfera inscrita em um cubo. Esta também é bem simples, né? Porque quando a gente tem aqui até a base, o diâmetro, temos aqui o desenho, né, do plano cortando essa figura ao meio. Cortando aqui a nossa, suponha que a gente cortou aqui a nossa figura, neste lado, e aqui temos este mesmo lado, certo? Aqui na nossa figura. E qual é, então, a altura, ou melhor, a aresta do cubo? Vai ser 2 vezes o raio, que é o diâmetro. Então, esse também é bem tranquilo e, portanto, o raio vai ser a aresta dividido por 2, ou seja, também que 2 vezes o raio é igual a aresta. Propriedades que, comentando assim, se chega uma expressão, não se atenham à expressão, se atenham à ideia de quando se falar na figura, descrever lá o problema, quais as propriedades que posso usar, igual aqui usamos da parte visual, que esse ponto, até esse outro ponto, é o diâmetro da esfera e também é arestas, detalhes assim visuais, não a expressão em si. Embora eu coloquei a expressão para vocês verem, né, que tem uma expressão. Este aqui, eu nem vou colocar a expressão em si. Vamos resolver este problema já com os nossos conhecimentos e a parte visual. Esse aqui é um exemplo sobre uma esfera circunscrita a um octaedro regular. E este exemplo diz assim: calcule o volume de um octaedro regular inscrito em uma esfera de volume igual a 36 π centímetros cúbicos. Temos, então, a seguinte figura, né, que é um octaedro inscrito em uma esfera. Temos o nosso desenho. E temos o volume. Qual a primeira informação? É que o volume é 36 π centímetros cúbicos. Vamos usar esta informação para a gente descobrir algo sobre, como temos o volume da esfera, então podemos descobrir o raio dessa esfera. Vejamos como a expressão do volume da esfera. Lembrando que é 4/3 de π vezes r ao cubo. Então, sabemos que é, como disse o exercício, 36 π. Temos também, bom, com isso, vocês aí vão encontrar, resolvendo essa conta, que o raio é igual a 3 centímetros. Para ir mais rápido a aula, eu vou poupá-los de ficar fazendo contas. Agora, temos então o raio, ou seja, temos a medida deste ponto até este ponto. Agora, vamos usar essa informação para descobrir qual é o volume do octaedro regular. Para calcular o volume, a gente precisa da aresta. Isso. E também da altura. A aresta do octaedro regular e também da altura. A altura está fácil de descobrir, por quê? A altura é o raio dessa circunferência. Então, essa expressão aqui é o raio que já descobrimos que é
3. Temos, então, a altura já. Para descobrir, temos essa expressão para descobrir qual vai ser esta aresta, que na figura está indicado por A, pensamos na base da nossa figura, composta por estes pontos da base, que é o que traçamos aqui. Então, na base, temos uma circunferência circunscrita a um quadrado de aresta A. E sabemos o raio, que é 3. Ou seja, sabemos que se a aresta é 3, então, ou melhor, se o raio é 3, então este diâmetro é 2 vezes 3. Então, vai ser 6. E, então, sabemos que 6, que é o raio, quando a gente usa o teorema de Pitágoras neste triângulo, teorema de Pitágoras, neste triângulo retângulo, a gente obtém que esta aresta é A raiz de 2, ou você lembrou também que essa é a diagonal do quadrado, então vai ser igual a A raiz de 2. E com isso, vamos obter que A é igual a, aí divide por 2, vai dar 3, raiz de 2 vezes 3, ou 3 raiz de 2. Chegamos, então, qual é a aresta? Agora é calcular o volume. Observe que o octaedro, como calculamos o volume dele? Ele é 2 pirâmides, uma voltada com vértice para cima e outra pirâmide com vértice para baixo. Então, vamos calcular este volume do octaedro. O volume será: eu tenho 2 pirâmides, então, multiplicar por 2. Vezes. A pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, vamos aqui. A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é A ao quadrado. A altura é igual ao raio, F. E a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, aqui, dividimos por 3. Apagar este pedaço aqui que sobrou. Ok. E, colocando aqui os valores, vamos obter que é 2 vezes A ao quadrado, a gente obteve que A mede 3. Então, vai ser 3 ao quadrado. Não, 3 não, é 3 raiz de 2. O raio que é 3. Isso. 3 raiz de 2 ao quadrado. 3 raiz de 2 ao quadrado, vezes o raio, que é 3. E dividindo isso tudo por 3. Então, quando fazermos as contas, vamos encontrar 36. Como todas as medidas estão em centímetros, então o volume é centímetros cúbicos. Centímetros. Bom, é isso. Falaremos mais sobre inscrição e circunscrição de sólidos na próxima videoaula. Até a próxima, pessoal.